O que acontece quando o pânico não é tratado? Eu sou Inês, terapeuta, e junto com a Sandra, nós te ajudamos a eliminar a ansiedade e o pânico. Pois é, muito difícil imaginar que uma pessoa com crises de pânico não busque tratamento. Os sintomas são súbitos, são desconfortáveis demais, eles assustam, eles traumatizam e eles deixam um rastro de medo. A questão não é exatamente que a pessoa não busque tratamento, mas nem sempre ela busca o tratamento que é o mais eficaz. E aí a gente vai ter um problema. Geralmente os tratamentos para o pânico, eles incluem medicamentos. Se você tem uma crise de pânico e busca emergência no hospital, por exemplo, ou uma consulta médica, você vai receber uma prescrição de medicamentos. E é o que precisa acontecer, porque as crises de pânico são altamente limitantes e paralisantes. Para que serve o remédio? O medicamento para tratar o pânico? Exatamente para diminuir a incidência de crises e a frequência e intensidade dos sintomas. Ok, o que a gente precisa lembrar? Que os medicamentos, eles não tratam o que está por detrás do pânico, que é um transtorno de ansiedade. O pânico faz parte dos transtornos de ansiedade. E se você tem um transtorno de ansiedade, na verdade você tem uma ansiedade que é patológica e ela precisa ser tratada da maneira certa. Então nós vamos mudar um pouquinho essa pergunta. A pergunta precisa ser: o que acontece quando o pânico não é tratado do jeito certo? Bom, simples, ele vai voltar. Você vai reduzir as crises, talvez os sintomas desapareçam, mas se você não tratar a base, muito provavelmente em outro momento isso vai voltar. E pode ser que volte até pior do que da primeira vez. Aí o medo vai tomar conta, provavelmente você vai ter que se afastar do trabalho, vai ter aumento de estresse, necessidade de isolamento, porque quem tem ataques, crises de pânico, tem medo de sair de casa, de ficar longe de um hospital, né, e não receber tratamento a tempo. E o pânico traz aquela sensação de morte iminente, a sensação que se você não for socorrido a tempo, você vai morrer. Embora isso não aconteça, o pânico não mata. Uma crise de pânico não mata. O que faz esses sintomas virem, sensação de falta de ar, coração acelerado, aperto, dor no peito, e essa sensação, essa apreensão, é a produção da adrenalina que aumenta, né? Quando no momento de uma crise de ansiedade ou de pânico, nós elevamos muito o nível de adrenalina na corrente sanguínea e isso faz com que esses sintomas apareçam. De fato, o seu corpo é preparado para lutar ou fugir, é o mecanismo de luta ou fuga que está em jogo. Mas uma crise de pânico é súbita. Muitas vezes você está descansando, está conversando, está vendo TV e de repente a crise começa. Então é natural que você tenha esse medo. Bom, nesses momentos, o que se faz é correr mesmo para o hospital e o médico vai te dar remédio. Tá tudo certo. A questão é que depois você precisa ir mais fundo nisso. Tratar o pânico é buscar ajuda imediata logo após uma crise, mas tratar o pânico do jeito certo é tratar um transtorno de ansiedade e isso precisa acontecer na sequência. Que é o que realmente vai evitar que você não tenha mais crises de pânico e nem que as crises voltem futuramente. Como que é tratar a ansiedade desde a origem dela? É como você olhar para uma árvore onde você vê tronco, galhos e folhas, mas não vê a raiz. A ansiedade tem raízes e precisamos tratar essas raízes. Que raízes são essas? Programações mentais, crenças mentais negativas que nascem de experiências traumáticas que a gente teve lá atrás. É só isso? Não. Transtornos de ansiedade tem a ver com outros fatores de risco, tem a ver com hereditariedade, genética, né? Então é importante a gente olhar para todos os fatores e atuar sobre aqueles onde nós temos algum nível de controle. Para isso você precisa de ajuda especializada. Profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas que sejam especialistas em tratamentos para ansiedade, tá bom? Vai lá no nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br e baixe um e-book que nós temos lá, um e-book gratuito com o título Chega do Medo de Morrer. Como eu disse, ele é gratuito, baixa no seu celular, no seu computador, leia, faça os exercícios, as atividades propostas nesse e-book e você vai entender muito mais sobre esse medo de morrer que vem
dos ataques de pânico. Continue contando com a gente, consumindo o nosso conteúdo, deixa sua curtida nesse vídeo, deixa seus comentários, perguntas que nós vamos responder todas e lembra de compartilhar. Manda esse vídeo para outra pessoa que também precisa saber como tratar o pânico do jeito certo. Assim, várias pessoas vão tendo acesso a essas informações e você vai nos ajudando a cumprir a nossa missão, que é te ajudar a eliminar a ansiedade e o pânico. Muita gratidão e foca no que funciona.